Na tentativa de manter os ricos afastados dos sertanejos que procuravam amparo na cidade grande devido à seca, locais para o aprisionamento de flagelados foram criados. No estado do Ceará, a exemplo da Alemanha, houve também um campo de concentração. Na Alemanha, era para matar os judeus. No Ceará, o povo do sertão. Os campos de concentração parecem uma realidade distante do que vivemos atualmente. No entanto, há mais de 80 anos, essa situação aconteceu em solo cearense. Apesar do nome remeter aos campos nazistas na Alemanha, o que aconteceu no Ceará foi consequência da seca que assolava o estado em 1930 e antecedeu os alemães. Exatamente em 1932, a situação do povo piorou com a falta das chuvas, comida, trabalho, e os retirantes chegavam à capital Fortaleza, vindo de todos os cantos do Ceará, na esperança de encontrar uma solução para escapar da falta de chuva no sertão. Os jornais da época chamavam a atenção para o clima alarmante com o grande desembarque dos flagelados. Era comum na época o comportamento dos retirantes, como invasões a trens e indícios de revoltas. Eles estavam desesperados e famintos. Com isso, criou-se a imagem de homens e mulheres que poderiam se tornar ameaçadores entre as classes dominantes de Fortaleza, surgindo então o hábito de temer aquelas pessoas. As famílias ficavam espalhadas pelas cidades do interior, mas, a partir de 1930, o rumo certo era Fortaleza. As elites, então, começavam a conclamar na imprensa, tanto em Fortaleza como em Sobral e no Cariri, para a formação desses campos de concentração. E as providências foram logo tomadas na construção desses espaços. Mas é claro que as pessoas não iriam voluntariamente para tais campos, e a propaganda do governo era outra. A construção desses locais se inseria na política de obras contra a seca. A proposta do projeto era salvar os flagelados, oferecendo comida e assistência médica, mas mantendo-os longe da capital. O problema é que no Brasil nada acontece como está no papel. O que ocorreu foi que essas pessoas ficaram amontoadas e sem nenhum tipo de assistência. Foram construídos ao todo 7 campos de concentração no Ceará, distribuídos em lugares estratégicos para garantir o encurralamento do maior número de retirantes, sendo 2 em Fortaleza e outros em Ipu, Quixeramobim, Senador Pompeu, São Mateus e Crato. De acordo com estatísticas oficiais da época, pouco mais de um mês após a abertura dos campos, os espaços somavam 73.918 aprisionados, entre mulheres, homens, idosos e crianças. Esses campos ficavam estrategicamente próximos às vias férreas, porque o sertanejo se deslocava de trem. Quando eles desciam nas estações, eram encaminhados para tais campos. Lá, eles ficavam em confinamento, eram vigiados e não podiam sair sem autorização. Os que saíam eram considerados fugitivos e a ocorrência era registrada na delegacia. Às vezes havia um número de 5.000 pessoas confinadas em um espaço projetado para 2.000. E é claro, com isso, aconteceu o inevitável. Muitas doenças, epidemias e o número de mortes diárias era grande. Sobreviventes da época relatam que morria tanta gente que o cemitério improvisado não dava de conta, e muitos eram enterrados em pé, com as pernas dobradas, um atrás do outro. Na Alemanha, quem matava os judeus eram os guardas nazistas. No Ceará, o assassino era a alimentação. Além de ser escassa, tinha péssima qualidade e às vezes podre. Fome. Era uma fome tão grande que tinha que retirar aquela pessoa que sabe que já ia morrer para enterrar lá, vivo. Quando jogava Maria na paviola assim dentro do buraco, ele gemia, ainda estava vivo. Alguns contam que os restos de banquetes de grandes fazendas eram enviados para alimentar essas pessoas confinadas. A comida que antes era jogada aos porcos, agora fazia parte da alimentação daquela pobre gente. Entre abril de 1932 e março de 1933, foram registrados mais de 2.000 mortes em apenas um campo de concentração, na cidade de Ipu. Era possível perceber distinções na estrutura arquitetônica dos campos.
Alguns eram cercados de forma circular e outros recebiam uma conformação mais quadrangular. Entretanto, havia uma estrutura básica presente em todos: posto médico, cozinha, barbearia e casebres separados por família. Os homens e as crianças tinham os cabelos raspados. Os campos tinham banheiros comunitários e as casas eram divididas em 3 pavilhões para homens solteiros, viúvas e famílias. Lá também havia uma espécie de cadeia para os retirantes desordeiros e oficinas de olaria, carpintaria, alfaiataria, etc. Isso para não deixar os concentrados inativos, o que era, aliás, uma preocupação das autoridades. E claro, não adiantou muita coisa. Sem forças nem para se levantar, ninguém estava apto a realizar nenhum outro tipo de trabalho. Outro aspecto significativo é o nome com o qual o flagelado batizou os campos de concentração: Curral do Governo. Devido à sua vivência no mundo rural, o sertanejo sabia que o gado precisava ser encurralado para não fugir. Eles sabiam que aquilo não era ajuda, era uma prisão que tratava os seres humanos como bichos. Eles foram enganados e jogados à própria sorte. Vários retirantes eram recrutados, na verdade eram forçados a trabalhar em obras de emergência do governo, e alguns foram até enviados para lutar na Revolução Paulista de 1932. Houve casos de revolta dos retirantes contra aquele controle sufocante e a administração dos campos, mas foi tudo em vão. Como o nordestino costuma dizer, saco vazio não para em pé. Havia muita rotatividade nos campos de concentração. Quando estavam muito cheios, as pessoas eram encaminhadas para outros. Somente na cidade do Crato chegou a passar durante um ano 65 mil pessoas. Junto com os retirantes, as epidemias encontraram condições favoráveis para se alastrarem, devido ao ajuntamento de pessoas, falta de higiene e saúde debilitada. Foi para evitar a repetição desses eventos que os campos de concentração foram pensados. O lugar seria um ambiente onde os sertanejos receberiam apoio governamental, mas na realidade, como vimos, foi bem diferente. Obviamente, com o passar do tempo, esses campos de concentração ficaram associados à Alemanha, porém, os que haviam no Ceará eram diferentes, tinham outros sentidos e objetivos. Campos de concentração, como o nome sugere, são onde ficam pessoas concentradas, confinadas, em virtude de surtos de doenças, guerras ou secas. Vale lembrar que a criação dos campos contou com um grande apoio da sociedade, como podemos perceber nos artigos de jornais da época. Afinal, os flagelados estariam isolados e bem assistidos, o que na verdade não aconteceu. Historicamente, no Ceará, secas são momentos de tensão social, em que a ordem estabelecida corre risco ante a fome e desespero das pessoas. E a ideia de confinar, controlar e vigiar pessoas em locais apropriados já tinha acontecido na seca de 1877, com os abarracamentos em torno de Fortaleza. E também durante a seca de 1915, onde foi construído o primeiro campo de concentração na região do Alagadiço, atual São Gerardo. Mas esses dois eventos foram, digamos, menos traumáticos do que aconteceu na década de 30. Isso mostra que o fenômeno da seca no Nordeste, apesar de secular, nunca foi tratada de forma efetiva. Os governantes sempre têm uma solução pontual, visando aquele período, aquele grupo de flagelados, naquele momento específico. No ano de 1933, com as primeiras chuvas, a imprensa efetivou uma forte campanha para o fim dos campos de concentração. As poucas chuvas que começavam a cair no sertão já forneciam uma certa segurança para os fechamentos desses campos. Pensava-se que as cidades grandes não corriam mais risco de invasão dos flagelados. Os campos duraram exatamente um ano. Foram feitos em março de 1932 e desfeitos entre março e abril de 1933, porque começou a chover. Então, o governo decidiu distribuir passagens e sementes para os concentrados retornarem aos seus lugares de origem. Nas concentrações de Fortaleza, os campos deram origem ao surgimento de favelas, como é o caso de Pirambu. Na cidade de Senador Pompeu, ainda existem resquícios dessas construções em estado avançado de deterioração. Lá, acontece anualmente a Caminhada das Almas, em homenagem aos milhares que morreram no campo da barragem do Patu. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem. Dá-nos a bênção, ó Virgem Mãe, penhor seguro do sumo bem.
Tu és a rosa de puro amor, suave aspirando celeste odor. Tu és a rosa de puro amor, suave aspirando celeste odor. Alguns devotos fazem preces e orações para as almas da barragem, onde muitos são atendidos com suas graças. Essa história nos mostra o desprezo pela vida humana e é um capítulo doloroso da história que merece ser contado para que não seja repetido. Hoje, o Ceará conta com inúmeros açudes, barragens e rios. Isso, aliado à tecnologia atual com a água encanada, cisternas e caixas d'água comunitárias, os efeitos da seca, pelo menos nas últimas décadas, não tiveram um impacto tão significativo na vida sofrida do sertanejo cearense. Este foi o vídeo de hoje, espero imensamente que tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal caso não seja inscrito, deixar o seu like, comentário e compartilhar este vídeo com seus amigos. Vamos entrar na campanha 100 mil inscritos do Paralelo Metafórico até o mês de dezembro e assim mostrar para o YouTube que todos nós temos força e que os assuntos abordados no canal são de interesse público e necessários. Se você puder e quiser, pode fazer uma doação em nossa campanha do Apoia-se e ganhar um e-book especial sobre Jack o Estripador, ou até mesmo clicar aqui embaixo no botão Seja Membro para apoiar o nosso trabalho. Aqui na descrição do vídeo você também encontrará todos os links das nossas redes sociais. No mais é isso, muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais.